Ok, meus amigos. Então, voltando aqui para a tela, nós vamos tratar agora das teorias justificacionistas modernas. E nós já antecipamos que elas se dividem em dois grandes grupos. Primeiro, das teorias expansionistas e segundo, das teorias contencionistas. Então, nas teorias expansionistas, como eu já antecipei, o objetivo seria aqui, são teorias que objetivam expandir o direito penal, maximizar o direito penal, dilatar o direito penal, ampliar o direito penal. Então, são teorias que objetivam mais direito penal. E nas teorias contencionistas, nós temos o contrário. O objetivo é, como o próprio nome indica, conter o direito penal, é limitar mais o direito penal. É um direito penal minimizado, é um direito penal é um direito penal mais contido mesmo, mais restrito. Bom, vamos lá. O que é que acontece? O que acontece, meus amigos, é que realmente vamos avançar, porque eu já antecipava que das teorias expansionistas, nós falaremos aqui da teoria das janelas quebradas, e também da teoria do direito penal do inimigo. Teoria das janelas quebradas, vamos falar dela primeiro, é uma teoria que surge nos Estados Unidos a partir do escrito, do ensaio de um artigo científico publicado por dois criminólogos, que são James K. Wilson e George Kelly. Eles escrevem um artigo intitulado Janelas Quebradas, Broken Windows, e a partir daí surge a teoria das janelas quebradas. Eles escreveram esse artigo em 1984. E o que consta esse artigo? Esse artigo eles dizem, imagina uma casa, uma dessas casas de classe média do subúrbio dos Estados Unidos, e um dia um sujeito pega uma pedra e joga e arrebenta a janela. E nada lhe acontece, e enfim, e aí como uma outra pessoa viu que nada lhe aconteceu, ele vai e também inventa de quebrar a janela. E outro quebra uma terceira janela e uma quarta janela e por aí afora. E enfim, a partir daí a casa está completamente depredada, com aquele aspecto de abandono. Já era uma casa abandonada, mas não tinha aquele aspecto de abandono. Então a casa está completamente depredada, com aquele aspecto de abandono. As pessoas invadem aquele local para consumir drogas, para se esconder da polícia, e isso gera uma onda de criminalidade em torno daquela região. E tudo começou, na visão deles, com aquela pedra que foi atirada, aquela primeira. Porque dizem eles que se a primeira pedra atirada, se tivesse sido punido o atirador da pedra, o segundo não teria atirado e não teria se tornado essa bola de neve. E aí eles concluem dizendo que é necessário punir os mínimos desvios para que esses pequenos desvios não se tornem crimes mais graves. É importante trazermos isto, porque a partir desse estudo foram elaboradas algumas experiências na prática. Então, houve nos Estados Unidos, pegaram duas viaturas da polícia e deixaram abandonadas, entre aspas, uma em Manhattan e outra no Bronx, e aí a viatura em Manhattan, alguns dias depois, estava intacta, lá no Bronx estava o carro totalmente depenado, enfim, e a partir daí isso influenciou alguns estudos da criminologia também, mas enfim, vamos voltar aqui para a teoria propriamente dita, Qual é o fundamento então da teoria? Punir os mínimos desvios, para que esses mínimos desvios não se tornem condutas mais graves, não se tornem crimes mais graves. Vamos lá. Então, essa é a ideia, esse é o fundamento da teoria das janelas quebradas. Veja comigo, o que é que acontece? A partir daí, meus amigos, é muito importante salientarmos o seguinte. A partir disto, esses dois criminólogos, eles eram ligados ao Partido Republicano nos Estados Unidos, e a partir da teoria das janelas quebradas, eles elaboraram um plano de segurança para o candidato à presidência dos Estados Unidos da América.
Só que na época o Partido Republicano perdeu para o democrata Bill Clinton, mas alguns anos depois o Partido Republicano ganhou a prefeitura de Nova York, foi a eleição de Rudolph Giuliani. E Rudolph Giuliani, que havia sido chefe de polícia, ele ganhou e tal, e aí ele vai e ele pega esse projeto da teoria das janelas quebradas e implementa em Nova York. Enfim, diferente do Brasil, né, em que lá o município também é responsável pela política de segurança e tal. Então, Rudolph Giuliani batizou esse plano de segurança pública com o nome de Tolerância Zero. Então, o que é o Tolerância Zero? Tolerância Zero é a implementação prática da teoria das janelas quebradas. E, enfim, alguns estudos foram realizados. Eu aconselho a leitura de um artigo que vocês acham muito facilmente na internet. É um artigo do professor Jacinto Coutinho, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, e o professor Eduardo Carvalho. O nome é Janelas Quebradas, quando a pedra vem, o subtítulo é Quando a Pedra Vem de Dentro, né? Em que eles analisaram algumas estatísticas, né, da propalada política do Tolerância Zero. E algumas informações que são bem pitorescas, né? Como, por exemplo, no Tolerância Zero, passou-se a criminalizar uma série de condutas que antes não eram consideradas crimes. 3/4, né, 75% da população de Nova York, de negros e de latinos, haviam sofrido alguma intervenção policial. Na população branca, esse número era o contrário, era de 1/4, né, de 25%. Né? Enfim, uma série de estatísticas criminais que mostram que o Tolerância Zero, ao contrário do que propala a propaganda, não foi tão efetivo assim. Diminuiu os índices de criminalidade? Diminuiu na época em todo o país, inclusive em lugares que adotaram uma política diversa do Tolerância Zero. Bom, vamos lá. Então, o que é o Tolerância Zero? É a implementação prática da teoria das janelas quebradas. Como você consegue perceber, o Janelas Quebradas defende um recrudescimento da tutela penal, e ao defender um recrudescimento da tutela penal, é por isso que nós estamos categorizando aqui como teoria expansionista, né? Teoria expansionista ou maximalista, ok? Bom, vamos lá. O que acontece? O que acontece, meus amigos, é o seguinte. Vamos avançar. A segunda teoria é a teoria do direito penal do inimigo. Essa teoria, ela é desenvolvida pelo Jacobs, né? Gintar Jacobs, se escreve Jacobs mesmo. Jacobs escreveu sobre isso pela primeira vez em 1985. Os anos aí são mera coincidência mesmo, né? A teoria das janelas quebradas em 84, o direito penal do inimigo em 85. Mera coincidência mesmo, porque pelo menos Jacobs ele não cita, ele não faz menção a outra teoria. A primeira teoria é nos Estados Unidos, a teoria de Jacobs é na Alemanha. E Jacobs escreveu um artigo em que ele diferencia um direito penal que seria direito penal do inimigo e outro que seria direito penal do cidadão. Para o direito penal do cidadão seriam respeitadas as liberdades, os direitos, as garantias. Para o direito penal do inimigo isso não seria respeitado. E o artigo de Jacobs foi recebido como uma crítica a essa dicotomia. Ele não adere expressamente à possibilidade de um direito penal do inimigo em casos extremos. Então foi tido assim como um grande, sabe? E aí, em escritos posteriores, ele passa a dizer que, na verdade, em determinados casos, seria o caso de aplicar o direito penal do inimigo mesmo. Na verdade, Jacobs ele vai pegar essa ideia de Thomas Hobbes. Quando Hobbes escreveu Leviatã, e aí a gente lembra que Hobbes é um contratualista absolutista. Então ele defendia aquele Estado absoluto, totalitário, aquele Leviatã. E Hobbes ele vai dizer o seguinte, que em determinadas situações, quando o sujeito comete o crime, ele deve ser punido como um membro do grupo, um membro do contrato social. Mas em determinados casos ele comete um crime tão grave que ele deve ser considerado um inimigo do contrato social. E Hobbes, na época dele, ele utilizava como exemplo o crime de traição à pátria. O cara que, sabe, ele tá ali naquele país dele, ele é um membro daquele contrato social. Mas ao trair a pátria, ele se tornou um inimigo do Estado, na visão do Hobbes, né? O Jacobs ele vai defender uma ideia bem parecida, só que ele não fala mais da traição à pátria como falava o Hobbes. Jacobs vai dizer o seguinte, em alguns casos, o sujeito violou as regras de conduta de forma tão grave, ele violou as expectativas normativas de forma tão gravosa, que ele se torna um inimigo do grupo.
e ele deve ser tratado como um inimigo. Jacobs ele cita 3 casos, né? O primeiro caso é o caso do crime de terrorismo. Né? Para o crime de terrorismo, né, para Jacobs seria assim, você poderia tratar o terrorista como um inimigo. Daqui a pouco eu falo das características desse direito penal do inimigo. Mas então o primeiro exemplo trazido por Jacobs é esse, é do terrorista, né, do crime de terrorismo. O segundo exemplo que ele traz é do crime de assédio sexual, são os crimes sexuais. Né? E o terceiro caso, a macrocriminalidade econômica. Para esses casos, na visão de Jacobs, poderia haver um direito penal do inimigo. Um direito penal que já não respeitasse, né, de forma tão efusiva aqueles direitos, aquelas liberdades. Né? Então, assim, uma característica marcante do direito penal do inimigo. Aliás, vou citar algumas características marcantes. Uma delas é que realmente, né, o direito penal do inimigo ele seria aquilo que o Silva Sánchez, na Espanha, chamaria de direito penal de terceira velocidade. Silva Sánchez é um professor espanhol que trabalha com essa ideia de velocidades do direito penal. Né? Quais são as velocidades do direito penal? A primeira velocidade é aquele do direito penal clássico lá do século XVIII, em que eu tenho penas graves, pena privativa de liberdade, por exemplo, e por isso o processo penal tem que ser um pouco mais lento, né, para respeitar o direito de defesa, respeitar as garantias. Quanto mais rápido ele correr, maior a possibilidade de cometer injustiça. Aí o direito penal de segunda velocidade, no Brasil, seria, por exemplo, o que a gente tem no juizado. Como as penas são mais brandas, então o processo pode ser mais célere. Né? E o direito penal de terceira velocidade seria pegar a característica da primeira e da segunda, porque eu teria penas graves e processo célere. Então o direito penal do inimigo seria assim. As penas são graves porque os crimes são graves, mas o processo seria mais célere. Por quê? Porque seria um processo em que não seriam observadas todas as garantias como seria nos outros casos. Né? Então tem isso. Né? Outra característica marcante do direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo é um direito penal do autor e não direito penal do fato. No direito penal, nós trabalhamos com o direito penal do fato, ou seja, o sujeito pode ser punido por aquilo que ele faz. No direito penal do inimigo, não. Eu poderia ter um direito penal do autor, ou seja, punir o sujeito por aquilo que ele é. Puni-lo, portanto, antes dele praticar a conduta. Punir o sujeito pelo ato terrorista antes dele praticar o ato terrorista. No Brasil isso seria impossível. Eu posso puni-lo, né, se ele nem começou a preparar os atos de... Porque a lei de terrorismo no Brasil ela tem essa peculiaridade, né? Ela pune a tentativa desde os atos preparatórios e não a partir da execução, como é para os outros casos. Né? Mas no Brasil, se o sujeito não começou nem a preparar, ele ainda está na cogitação, ele pode ser punido pelos atos terroristas? Não. Ele poderá ser punido talvez pela organização terrorista, mas não pelo crime de ato de terrorismo. Para o direito penal do inimigo poderíamos puni-lo antes mesmo dele praticar a conduta. Né? Então, essas são algumas características marcantes do direito penal do inimigo, né? Assim, o solapar algumas garantias individuais, exasperar a pena, aumentar a celeridade do processo mesmo com essas penas mais graves, falar um direito penal do autor e, portanto, antecipar a punição para punir o sujeito antes dele praticar a conduta. Tudo isso é característica de um direito penal do inimigo, tá bom? Bom, vamos lá. O que mais, meus amigos? Aí vamos falar aí das teorias contencionistas. Bom, primeira que eu quero tratar é do minimalismo propriamente dito, e aí eu serei bem célere, né? O minimalismo, porque assim, qual a ideia do minimalismo? O nome é mais ou menos autoexplicativo, o minimalismo defende um direito penal mínimo, e é muito importante que a gente compreenda que é um mínimo para que seja efetivo. Né? Então, assim, o que é um direito penal mínimo? É um direito penal que trata dos casos que realmente são mais graves. Né? Um direito penal que não está cuidando de bagatelas ou de condutas que até podem ser graves em outra esfera, mas não para a esfera do direito penal. Então, assim, se a gente parar para pensar, dava para dar uma racionalizada nas nossas leis penais, porque tem muitas condutas que realmente, né, já não fazem muito sentido. Né? Então, assim, um crime que é muito conhecido porque é o único caso de ação penal privada personalíssima. Crime de erro essencial sobre a pessoa no casamento ou ocultação dolosa de impedimento ao casamento. Artigo 236 do Código Penal. Não faz o menor sentido. Atualmente a gente tem um crime como esse.
né? Então, assim, alguns falam até no crime contra a honra, que poderia ser tratado exclusivamente na parte lá da esfera civil, enfim. Mas o minimalismo não é leniência penal. O minimalismo é o contrário. É fazer o direito penal se ocupar daquilo que realmente é relevante para ser efetivo. E não um direito penal que queira abraçar o mundo e acabe não cuidando de verdade das condutas, né? Então essa é a ideia realmente, tá? Bom, ainda dentro da perspectiva contencionista, a gente poderia citar o garantismo penal. E é com ele que a gente vai fechar nesses 10 minutos aproximadamente aí que nos restam, né? O garantismo penal. Vamos lá. A gente já disse que esse garantismo, o garantismo clássico é lá no século XVIII com o iluminismo, e o garantismo mais moderno, que é o garantismo neoclássico, ele tem como grande representante o italiano Luigi Ferraioli, se escreve Ferrajoli, Luigi Ferraioli, lá na sua obra Direito e Razão. O subtítulo é A Teoria do Garantismo Penal. Ferraioli é professor da Universidade de Turim. Ele escreveu esse livro em 1989 e essa obra foi prefaciada por Norberto Bobbio. Ferraioli ele é professor de penal e também de filosofia, né? Filosofia do direito. E então é uma obra muito rica em não apenas direito penal, processo penal, criminologia, filosofia do direito. É uma obra muito rica em vários aspectos, né? Bom, qual é a ideia do garantismo? Eu já falei um pouquinho aqui no começo, aquela questão do respeito às garantias individuais, respeito da esfera do não decidível, esfera de direitos sobre a qual nem a totalidade pode decidir. E aí Ferraioli vai nos dizer que existem 10 postulados que caracterizam um sistema garantista. 10 postulados, eu repito, que caracterizam um sistema garantista. Quais são os 10 postulados? É importante que a gente diga que os 6 primeiros postulados são de direito penal e os 4 subsequentes são de processo penal. Quais são esses postulados, né? Bom, o primeiro postulado nos traz a ideia de que primeiro postulado, não há pena sem crime. Não há pena sem crime. Bom, aqui no Brasil a gente poderia acrescentar não há pena sem crime ou contravenção. Ferraioli até cita a questão da contravenção penal, na visão dele são inconstitucionais por afronta ao princípio da subsidiariedade. Né? Porque assim, se você está reconhecendo que não são graves ao ponto de serem crimes, então não mereceria a tutela penal, a intervenção penal, né? Mas de toda forma, vamos lá. Então não há pena sem crime. O segundo postulado é não há crime sem lei. Veja, princípio da legalidade, nada mais do que isso, né? O primeiro postulado poderia ser identificado como o princípio da exteriorização do fato, ou da materialização do fato, porque eu não posso aplicar apenas sem que eu tenha um fato, né? O fato aqui é o crime. Bom, o terceiro postulado, meus amigos, vejam, não há lei, claro que aí a lei penal, sem necessidade. Aí entrariam os princípios da intervenção mínima, da subsidiariedade, né? Então não há lei penal sem necessidade. O quarto postulado é não há necessidade sem lesão. Sem lesão. Na obra de Ferraioli, esses postulados estão em latim. Se a gente for para a obra de Ferraioli, ele fala aqui nemo necessitate sine iniuria. Iniúria, que é injúria, né? Porque no latim clássico não existia o J, então o I fazia som de J, por isso que às vezes o ius aparece como ius, é o latim clássico lá da antiguidade. E no latim moderno, que foi reformado pelos glosadores na Idade Média, quando eles redescobriram os textos do direito romano, aí é que eles acrescentaram o J. Então pode ser iniúria no latim clássico ou injúria com o J aqui no latim reformado na Idade Média pelos glosadores. Essa injúria aí, é claro que não é o crime de injúria. Injuriar aí é no sentido de ofender. Aí é o princípio da lesividade, também chamado de princípio da ofensividade. Então,
Aqui não há necessidade de lei penal para situações que não caracterizam lesão ao bem jurídico ou ofensa ao bem jurídico. Por isso que a gente fala em princípio da lesividade ou da ofensividade, tá? Então, é isso, meus amigos, é isso, né? Vamos lá, vamos avançar. O que mais? Aí prossegue Ferraioli dizendo, não há lesão, né, não há ofensa, portanto, ao bem jurídico, não há lesão sem conduta. Ele fala sem ação, né? Mas é ação em sentido amplo, né? É ação no sentido de ação ou omissão. Então não há sem conduta, sem ação ou omissão. Bom, e o último postulado do direito penal não há ação sem culpabilidade. Sem culpabilidade, né? Que é um juízo de reprovação pessoal. E a partir daí, Ferraioli traz os 4 outros princípios, né? Então ele vai falar, não há culpabilidade, são princípios agora do processo penal, não há culpabilidade, sem processo, ele coloca em latim, né, sine iudicio, né? Sine iudicio significa aqui sem juízo, né? Ou seja, sem processo. É o princípio da necessidade do processo. Eu não posso impor uma pena a alguém sem um processo, né? Bom, ademais, não há processo sem acusação. É o sistema acusatório. O juiz significa dizer que o juiz não pode iniciar o processo de ofício, tem que ter um órgão acusador. O penúltimo, não há acusação sem provas, o que significa dizer que o ônus da prova é de quem acusa. E por fim, meus amigos, não há provas, não há provas sem defesa. É o direito de ampla defesa, é o direito que a parte tem de se pronunciar sobre aquela prova que é produzida. Esses são os postulados que informam o sistema garantista, tá? É muito importante salientarmos que Ferraioli ele defende um garantismo em sua dupla faceta. Um garantismo em que se respeite as garantias individuais do acusado, mas aquilo que ele chama também de garantismo positivo, que é um garantismo que não deixa desguarnecidos os bens jurídicos. Aquilo que hoje tem sido chamado de princípio da vedação à proteção deficiente. De um lado eu tenho um princípio da vedação ao excesso punitivo, mas de outro eu tenho um princípio da vedação à proteção deficiente. Eu não posso deixar os bens jurídicos desguarnecidos, né, deficitários. Não dá para deixá-los assim. Tudo bem? É isso, meus amigos. Bom, então, daí por que no Brasil alguns autores, como o professor Douglas Fischer, ele defende a ideia no sentido de que há um direito penal, um garantismo penal integral. Garantismo negativo, em que se observa ali, negativo no sentido de o Estado abster-se, no sentido de conduta negativa, no sentido de abstenção, Estado abster-se e, portanto, não violar a esfera de direitos das pessoas investigadas, acusadas, que quer que seja, e um garantismo positivo, no sentido da ação, do Estado agir para punir, e ao punir eu não deixo os bens jurídicos desprotegidos. É isso, né? É por isso que o Douglas Fischer ele critica aquilo que ele chama de garantismo penal hiperbólico monocular. Hiperbólico porque é superdimensionado e monocular porque, na visão dele, um garantismo que só olha o lado da defesa, não olha o lado, né, da proteção aos bens jurídicos, né, na percepção dele. Bom, é isso, meus amigos. Então, essa ideia, essas algumas ideias básicas, só para concluir o pensamento de Ferraioli, é importante que se diga que eu mencionei aqui que ele é um crítico do abolicionismo, e é interessante porque ele diz que os abolicionistas fazem um discurso progressista, mas o abolicionismo é um grande retrocesso, porque se você abolir o direito penal, você retrograda para aquilo que existia antes do direito penal. O que existia antes do direito penal? O sistema de vinganças, né? Então, por isso que ele é contra o abolicionismo. E por isso que ele diz, como eu falei no começo, que o objetivo da pena é evitar as reações arbitrárias, públicas ou privadas, contra o próprio criminoso. É por isso que evita-se as vinganças, tá? Eu fecho por aqui.
A gente então trouxe aí todo esse panorama, desde o histórico, desde as vinganças, passando ali pela Idade Média, falamos de alguns avanços da Idade Média, o pensamento iluminista que é um grande marco, aí viemos para as teorias, né, as justificacionistas clássicas, as não justificacionistas, as justificacionistas modernas. Como eu disse, o objetivo hoje era trazer essa visão panorâmica, né, dos temas que são muito relevantes aqui para nós. Eu encerro mais uma vez me colocando à disposição para que eu puder ajudar. Pode entrar em contato comigo pelo próprio site aí do CERS e também lá nas redes sociais. Estamos lá como no Facebook Fábio Roque Araújo, também é o nosso canal lá no YouTube e no Instagram como Professor Fábio Roque. Que puder ajudar, estamos à disposição. Foi um prazer. Fiquem com Deus. Até a próxima.